Smart montado. Agora vamos lá, eu vou ligar primeiro a via do grave e a gente vai olhar lá no gráfico onde é que ela começa a ter ganho e onde ela começa a ter perca. E vai ser a partir dali que a gente vai ter um norte para começar a colocar o grave, os cortes ali no processador. Lembrando, gente, que isso é quando a gente tem um Smart, tá? Quando a gente não tem, a gente vai naquele feijão com arroz mesmo, colocando os cortes comuns. Vou acessar aqui, vou ligar o canal 1. Repare que a gente começa a ter, a partir de 30 Hz já começa a ter subida, tá vendo? Mas a gente sabe que 30 Hz sem alto-falante é uma frequência que a gente vai forçar muito o alto-falante. Então aqui, ó, eu tenho uma margem legal aqui, ó, entre 50 Hz, tá vendo? A gente tem um aumento considerável aqui a partir de 50 Hz. E a gente começa a ter queda onde? Exatamente aqui, ó. 200 Hz, ela já começa a cair muito. Tá vendo? Subiu, começou a cair. Então começamos a ter rendimento, perdemos rendimento. Se a gente começou a ter um ganho de rendimento próximo dos 50 e começou a ter perca de rendimento ali próximo dos 200 Hz, onde vai ser o nosso corte? Exatamente aí. Eu vou pegar o grave, na linha do grave, vou iniciar o corte em 50 Hz no HPF e no low pass o corte de 200. Ou seja, passa acima de 50, passa abaixo de 200. E isso via por via. Vamos ver como é que se comporta no médio? Começamos a ter ganho aqui próximo de 200. Começamos a ter perca aqui próximo na casa dos 1000. Então a gente vai colocar o corte inicial aí, de 200 a 1000. Lembrando que é o corte inicial. A gente vai jogar esses cortes, vai ver como o som está se comportando. Vamos olhar ele no gráfico como que ele está. Vamos partir pro depois disso, de ter feito tudo isso, visto onde vai ser os cortes inicial. A gente parte ali pro alinhamento e a gente vai estudando. Sempre tentando eliminar aqueles vales como eu mostrei no gráfico. Sempre trocando filtro, mexendo nos cortes. Sempre para tentar uma resposta sem esses vales. Plana, eu não digo plana porque, como eu disse, vai ser muito difícil deixar uma resposta completamente plana. Mas tirar esses vales que vai ter aí. Bom, gente, é assim que a gente faz as escolhas dos cortes aí. E é o uso da ferramenta, a gente precisa desse software. Qualquer loja, equipadora aí hoje que trabalhe com instalação de som automotivo não pode deixar de ter um equipamento desse. Ele é fundamental, assim como o Fluke, como os outros equipamentos. É fundamental a gente ter para que a gente possa repassar para os nossos clientes o máximo do som dele. A gente só consegue. Valeu. Bom, gente, vamos lá. Então, além de ter os equipamentos grave, médio, driver, super tweeter. Potência do grave 1550 watts, impedância 4 ohms. Médio 250 watts, impedância 8. Driver 100 watts, impedância 8. Super tweeter 150, impedância de 8. A voltagem que a gente vai aplicar lá no módulo, que a gente vai calcular para calibrar eles, vai ser sempre a potência do driver, do alto-falante que seja, né, do nosso alto-falante, vezes a resistência dele, do valor a gente vai tirar a raiz quadrada. Então vamos lá, 1550 vezes 4 dá 6.200. Raiz quadrada de 6.200, 78,74. Então lá no módulo que a gente está usando para o grave, a gente vai deixar ele com 78,74. Pô, mas eu preciso deixar com 78,74? Não, pô. Vamos deixar ele com 77. Vamos dar aquela sobrinha para a gente não ter risco de queimar, né? Não vamos trabalhar no limite. Vamos deixar essa folguinha. Vamos deixar com 77 lá. Mas é só para acompanhar a conta. Vamos lá. Os médios. 250 vezes 8. Total 2.000. Raiz quadrada de 2.000, 44 watts. É a potência que a gente vai aplicar no nosso médio.
44.72. Nosso driver 100 vezes 8, 800, raiz quadrada de 800, 28,28. Potência que a gente vai usar no nosso driver. Potência do Super Tweaker 150 vezes 8, total 1.200, raiz quadrada de 1.200, 34,64. Então, tá começando aí a gente ter o nosso norte, o nosso rumo para começar a trabalhar a parte do Smart do alinhamento. Então a gente vai pegar lá agora, vamos calibrar, vamos deixar os módulos com todas as saídas nessas voltagens aí, para a gente não ter risco aí de queimar os equipamentos, beleza? Bom, gente, vamos lá. Coloquei lá no player a frequência de 80 Hz fixa, deixei meu meter na escala de volts alternados, vou encostar lá na saída. Lembra lá da nossa colinha lá, que era 44 volts? Agora eu vou vir no ganho aqui e vou vir com ele para 40. Só cheguei, só trisquei ele, já foi a 21. A gente vai subir um pouquinho. Vamos lá. 39, 45. Vou voltar um pouquinho aqui. Bom, era 44, vou deixar ali 43,7 para a gente ter uma sobra aí. Então eu vou repetir esse passo em todos: corneta, médio, tweeter, grave, e depois vou para a parte do alinhamento. Gente, vamos falar da importância do terra. Olha o ruído que esse carro tá dando. Dá para escutar aí? Vamos lá no negativo. Ó, negativo no parafuso do cinto aqui, ó. E o ruído tá lá. Vamos tirar daqui, vamos pôr aqui onde a gente lixou. Ó, escutem. Ó o ruído. Foi. Olha lá, vamos tirar. Ó, pode encostar aqui, pode apertar, ó. Tá vendo? É um terra falso. É o que eu falo, que é aquele terra ruim. Por isso que é bom a gente pegar e lixar em volta. Olha lá. Acabou o ruído. Muitas vezes aí a gente se mata atrás de um ruído, achando que é cabo, bateria, enfim. E às vezes é só o nosso aterramento. Beleza? Qual vai ser o nosso objetivo quando estiver alinhando um som? A nossa senoide nunca ela vai ser plana. Ela sempre vai se encontrar mais ou menos dessa forma. Quando a gente encontra uma queda muito grande, uma subida assim, uma queda e uma subida rápida, a gente fala que é um vale. Quando a gente alinha, é isso que a gente quer tirar. Então a gente vai deixar uma curva mais ou menos sem esses buracos, que é os vales que a gente fala. A utilização daqueles filtros. Sempre quando a gente tem um filtro trabalhando dentro da nossa linha, né? No caso, a gente trabalha com filtro butt aqui, por exemplo. A gente entrou com uma atuação de um corte aqui. E o corte que vem do outro aqui. Então a gente pode trocar para ver se é o corte que tá acontecendo e gerando esse vale. É ali onde a gente vai estudar qual o melhor corte, trocando o corte não, desculpa, qual o melhor filtro, trocando as topologias de filtro. Então a gente identificou que está ali, a gente vai ver onde é o cruzamento e a gente vai tentar, se isso estiver acontecendo num cruzamento, onde acaba o grave e começa o médio, por um exemplo, é onde a gente vai começar a mexer na topologia para ver se a gente consegue eliminar esse vale aqui. E da mesma forma que a gente trocou toda a topologia, melhorou um pouco, ele continuou, ele só diminuiu um pouco, a gente pode entrar na questão da equalização gráfica, que é onde a gente vai entrar lá em especial, onde a gente está vendo a queda e vai melhorar ali, vai aumentar o dB. Mas como eu disse, se aumentar 3 dB e esse vale continuar, esquece, não é problema do alinhamento, não é problema no caso da equalização, enfim, vai ser alguma outra coisa, caixa, módulo, equipamento, vai ser alguma outra coisa que está deixando esse vale acontecer. A gente consegue deixar uma linha exatamente plana? Não, a gente não consegue, nunca a gente vai conseguir.
Até mesmo porque uma linha tocando plana, pra gente é um som ruim. O ouvido da gente, ele não é feito para ouvir plano. Seria um áudio ruim pra gente estar ouvindo. O nosso ouvido humano, ele sempre é treinado desde pequeno com frequências mais altas. Então, a gente tem a tendência nossa ouvir mais facilmente as frequências um pouco mais altas do que as baixas. Então, de repente, está com um grave muito lá em cima e não precisa estar com o ganho tão grande na parte de voz para a gente ter a mesma percepção como se tivesse o mesmo volume. Por isso que quem quiser ir mais a fundo, existe a curva de Von. É mais ou menos esse desenho, tá, gente? O grave lá em cima tende a descer um pouco na parte entre média alta e subir um pouco mais na questão aqui de alta, que é a parte onde a gente trabalha Twitter, TI, enfim. Essa curva de Von foi dois rapazes, se eu não me engano, Robson e Dedson, que estudaram e viram que a percepção do ouvido humano é diferente. Ela não é plana, ela tende a dar mais ênfase, prestar mais atenção na parte de médio do que na parte alta, aqui em médio, do que o baixo. Então a gente tem que ter um dB maior, tem que ter um volume mais alto no grave para a gente poder estar captando. Então isso aqui seria mais ou menos uma resposta plana para a gente. Um grave bem mais alto, uma parte do médio e voz ali um pouco mais baixo, o Twitter mais alto. Quem quiser pesquisar, gente, não é exatamente esse desenho, eu fiz mais ou menos aqui, mas quem quiser procurar e dar uma pesquisada no Google e ir mais a fundo, essa é a curva de Von. Para que eu utilizo ela? Na hora de equalizar para um cliente. Depende que a gente fala, não, equaliza, eu vou me basear nessa curva de Von. Eu vou deixar o meu som equalizado graficamente próximo dessa curva, tentando deixar o máximo próximo dessa curva, porque a gente sabe que é um som gostoso, um som bom de se ouvir. E a gente faz isso para o cliente. E depois a gente trabalha em cima do que ele pedir. Você fala, não, quero mais voz, tira a voz, tal, ali é aquilo. Gosto é gosto, cada cliente é um projeto diferente. Então é isso aí, gente. Valeu. Por enquanto é só. Vou botar esse bichão para tocar aqui, que eu tenho certeza que vocês querem ver tocando também. Não é receita de bolo. E na hora da música, Minas Arenas, projeto novo, cada cliente um gosto. Aí, eu só não bate, eles mandam. É tanta pressão que dá mão na garganta. Eu só não bate, eles mandam. É tanta pressão que dá mão na garganta. Aí, meu som não bate, ele espanta. É tanta pressão que dá nó na garganta. Tem que